Olá, meu nome é Giovanni, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. O nosso tema hoje é a importância da África na paleoantropologia, no estudo da origem e desenvolvimento do ser humano. No outro vídeo a gente viu a questão da evolução da vida, os eventos que marcaram mais a evolução da vida na Terra. A gente viu que a vida foi evoluindo ao longo de bilhões de anos e 64 milhões de anos atrás aconteceu uma grande extinção em massa, a extinção do Cretáceo-Paleoceno, que extinguiu os dinossauros e os mamíferos tiveram a oportunidade de dominar a Terra a partir daquele momento e evoluindo. Tinha um mamífero pequeno chamado Mesódima, que foi evoluindo e deu origem a todas as famílias modernas de mamíferos, inclusive o ser humano. Uma questão importante que a ciência descobriu mais recentemente é que a vida é muito mais resistente e tem uma capacidade de adaptação às condições do ambiente muito maior do que se pensava no passado. Uma das qualidades básicas da vida é a criptobiose, é a capacidade que os organismos têm, muitas vezes, de se manter um pouco inativos, adormecidos, durante, às vezes, muito tempo. Eles suspendem o seu metabolismo e se mantêm adormecidos por muito tempo. Recentemente descobriram numa geleira da Noruega um conjunto de bactérias que está adormecida no gelo há 4 milhões de anos. Elas estão vivas, mas estão inativas. Estão esperando o clima da Terra esquentar para poderem reviver e retomar suas funções biológicas. Então a vida é muito mais diversificada, mais resistente do que se pensava antes. E como foi surgindo a vida humana? Surgiram os primeiros mamíferos, depois foram evoluindo até surgir os primeiros símios primitivos, 47 milhões de anos atrás. E a gente vai ver no próximo vídeo como foi a sequência da evolução de todos os primatas até os humanos primitivos e até se chegar na nossa espécie atual, que herdou o planeta, que é o Homo sapiens. Então no outro vídeo a gente viu que a antropogênese, a origem do ser humano, pelo que a ciência mostra hoje em dia, aconteceu na África, na parte da África Oriental, alguns milhões de anos atrás. E a gente viu que a antropogênese envolve 4 pontos básicos: a morfogênese, morfo em grego quer dizer forma, a evolução do formato do corpo, da estrutura e do funcionamento do organismo humano; a noogênese, nous quer dizer mente, o desenvolvimento da mente humana, do raciocínio, da inteligência; a sociogênese, como surgiu a sociedade, como as primeiras sociedades foram se organizando; e a culturogênese, como o ser humano foi adquirindo e ampliando a sua cultura, os seus conhecimentos para poder organizar a vida da sociedade de forma cada vez mais perfeita. Então hoje a gente vai ver com mais detalhes a questão da morfogênese, como foi se desenvolvendo o organismo dos seres humanos primitivos até chegar ao Homo sapiens. O formato do organismo dos primatas é bem mais primitivo do que do ser humano moderno. Um dos pontos básicos é a questão da morfologia crânio-facial. Essa parte da cabeça, da caixa craniana, a parte da face, nos primatas era bem mais primitiva do que no ser humano. O ser humano atual, o Homo sapiens, tem essa parte da face, essa parte que envolve a boca, envolve os dentes, a mandíbula, num formato vertical. Isso se chama ortognatismo facial. O ser humano tem uma face ortognata. Nos símios mais antigos, como o chimpanzé, e naqueles ancestrais anteriores aos símios de hoje em dia, essa parte se projetava muito mais para frente. É o que se chama de o prognatismo facial.
os símios têm um prognatismo muito mais acentuado. Inclusive, os primeiros fósseis, que são de ancestrais mais diretos do ser humano, o Sahelanthropus tiadensis, de 7 milhões de anos atrás, dá para ver que a evolução já estava acontecendo. Então ele tem um prognatismo moderado, não tão acentuado como dos primatas mais primitivos. Então dava para perceber como a morfogênese, a evolução da forma do organismo já estava se processando alguns milhões de anos atrás. Outro ponto básico é a questão do que se chama de o tórus supraorbital. Os símios têm uma arcada de osso aqui em cima dos olhos muito mais grossa, muito mais marcada, mais definida do que no ser humano. É uma característica dos símios mais antigos. No ser humano, esse tórus vai ficando cada vez mais fino, cada vez mais uma aparência mais moderna do crânio do ser humano atual. Outro ponto importante é a questão da evolução de todo o esqueleto do símio. No passado, os símios primitivos eram adaptados para uma vida nas florestas mais densas. E eles tinham uma morfologia diferente, mais primitiva dos membros superiores e inferiores. Então eles tinham uma morfologia digital diferente da nossa. Os dedos deles eram preenses, eram adaptados para subir em árvores, para segurar os galhos das árvores e se locomovendo ali em cima das árvores, naquelas florestas tropicais da África Oriental. E à medida que foram acontecendo mudanças no ambiente, em torno de 8 milhões de anos atrás, o ambiente na África Oriental foi mudando. Aconteceu um processo que se chama de orogênese. Cadeias de montanhas foram se formando perto do litoral da África Oriental. E com isso começou a chover muito mais no litoral, a umidade não chegava mais até o interior do continente, e isso foi afetando as florestas tropicais. Com menos umidade, as florestas passaram por um processo de savanização. De uma floresta fechada, foram se tornando savanas, um ambiente com uma vegetação rasteira e com algumas árvores espalhadas, mas não aquela quantidade de árvores que existia antes nas florestas. Então os símios foram forçados a mudar o seu estilo de vida. Eles foram descendo das árvores, começaram a ter uma vida mais centrada no solo, e com isso tudo foi mudando. O formato do esqueleto foi mudando, a alimentação foi mudando. Enquanto antes eles eram animais frugívoros, eles se adaptavam, tinham uma alimentação mais baseada em frutas, eles passaram a ser seres onívoros, ter uma alimentação mais variada, começar a comer de tudo, começar a consumir a carne também. Então tudo na morfologia do organismo foi mudando. A estrutura do esqueleto, o formato dos membros. Então eles passaram a ter uma vida mais adaptada à vida no solo. Os dedos deles foram mudando, de dedos adaptados para uma vida ali em cima das árvores, passou a ser membros adaptados para a vida no solo. Os símios não tinham o que a gente tem, um polegar oponível. Os dedos deles eram adaptados para outro estilo de vida. Então foi mudando também, e de animais quadrúpedes que se apoiavam nos 4 membros para poder caminhar, eles foram adquirindo um comportamento que se chama bipedalismo facultativo. Eles continuaram sendo quadrúpedes, mas em alguns momentos eles tinham a capacidade de andar com uma postura um pouco mais ereta. Então aos poucos foram evoluindo até se tornar seres bípedes, que caminham sobre 2 pernas, sem precisar se apoiar nos 4 membros do corpo. E o formato dos dentes foi mudando, o formato da mandíbula com a mudança de alimentação,
Então o estilo de vida foi moldando toda a anatomia e a fisiologia, a estrutura e o funcionamento do organismo, para ir surgindo um ser um pouco mais evoluído, um símio mais adaptado a uma vida diferente daquela que eles tinham no passado, vivendo em florestas mais densas. Então, como a gente vê, toda a anatomia, toda a morfologia do corpo foi se alterando, se adaptando às novas condições do ambiente. E ao mesmo tempo que a parte externa do corpo foi mudando, também teve um aumento da capacidade encefálica e um aumento da capacidade cognitiva. Então, todos os órgãos do sistema nervoso foram evoluindo, se adaptando às exigências novas do ambiente que ia mudando ao longo de milhares de anos. Então, a capacidade craniana foi aumentando. Nos macacos nos pré-humanos mais primitivos, como australopithecus, a gente vai ver depois a sequência de todos os hominídeos que foram evoluindo. Nos australopithecus, o cérebro era bem pequeno ainda. Eles tinham um cérebro com um volume de 420 a 450 centímetros cúbicos. Depois, no Homo habilis, o primeiro representante do gênero Homo, o cérebro já tinha aumentado um pouco, ia de 510 a 660 centímetros cúbicos. Depois, no Homo erectus, aumentou um pouco mais, de 850 para 1100 centímetros cúbicos. No Homo sapiens, a nossa espécie, foi de 1000 a 1850 centímetros cúbicos. No homem de Neandertal, de 1200 a 1900 centímetros cúbicos. Então, a capacidade de todos os órgãos encefálicos do sistema nervoso central foi aumentando, se expandindo. E nos hominídeos mais evoluídos, o cérebro não era só maior, ele também tinha uma capacidade cognitiva muito maior. Então, a capacidade da inteligência, do raciocínio foi se desenvolvendo cada vez mais. O que se chama de a otimização do coeficiente cognitivo. O nível de raciocínio foi ficando cada vez melhor, o raciocínio foi ficando mais rápido, mais fácil. E é interessante perceber como as pressões do ambiente foram agindo sobre a estrutura e o funcionamento do organismo. Então existiam os fatores ambientais. A questão da alimentação, às vezes uma alimentação ou um pouco mais pobre, ou um pouco mais rica, mais variada, com mais gordura, com menos gordura. A questão dos desafios da sobrevivência. À medida que o ser humano vai saindo da África Oriental, vai colonizando ambientes novos, em cada ambiente que os hominídeos iam ocupando, tinha situações novas, tinha desafios novos que eles tinham que enfrentar, tinham que se adaptar a condições novas, e essas condições iam exigindo soluções novas. Então eles tinham que ir aprendendo a como viver formas de vida diferentes. E o estilo de vida foi influenciando bastante também. Então tem um estilo diferente. Na floresta, naquelas florestas densas, tropicais, os símios tinham uma condição mais favorável. Eles tinham uma fonte de alimentação ali em abundância, eles estavam abrigados ali no alto das árvores, mas à medida que eles vão vivendo mais no solo e vão colonizando ambientes novos, vão surgindo desafios e vão exigindo mais da estrutura do organismo e da inteligência também. Eles vão precisar desenvolver uma capacidade de adaptação cada vez maior. Então tinha um estilo de vida diferente para quem vivia na floresta, depois para quem vivia no deserto, tinha uma vida já diferente, com exigências diferentes para a sobrevivência. Era diferente para quem vivia numa região de montanhas, uma região mais fria. Para quem vivia no litoral era um outro estilo de vida diferente. E isso vai exigindo dos hominídeos uma adaptação cada vez maior às condições novas do ambiente que ele vai colonizar ao longo do tempo. E isso vai se refletir bastante na questão do desenvolvimento da inteligência. Uma das questões básicas é
a evolução do aparelho fonador, da estrutura da garganta, das cordas vocais. O nome técnico correto, na verdade, é pregas vocais, como a voz vai se desenvolvendo. E a anatomia também foi muito importante. Um ponto básico é a evolução da configuração do osso hioide, o osso que nessa parte da cabeça que sustenta a base da língua. Então o osso hioide vai assumindo uma configuração mais moderna, como no ser humano atual. Então em hominídeos como o homem de Neandertal, como o Homo sapiens primitivo, 100 mil anos atrás, ele já tinha um aparelho fonador muito parecido com o nosso. Não se sabe ainda se eles já tinham criado um idioma nesse período, mas a anatomia e a fisiologia deles já era favorável para desenvolver a linguagem falada. E também, ao mesmo tempo que a morfologia do corpo vai evoluindo, tem uma base genética para isso também. Hoje se sabe que um gene ligado ao surgimento da fala, o desenvolvimento da linguagem, que é o gene FOXP2, parece ter surgido na humanidade 130 mil anos atrás, para dar um suporte para a evolução do aparelho fonador para a comunicação através da linguagem articulada, a linguagem falada. E a inteligência vai se desenvolvendo ao longo desses milhares e milhões de anos. E a adaptação ao ambiente vai forçando o ser humano a desenvolver cada vez mais a sua capacidade de raciocínio, sua capacidade cognitiva. Tem 3 pontos básicos no desenvolvimento do raciocínio: a questão da memória, a interação com a realidade e a reprogramação mental. Então imagine um ser humano primitivo vivendo ali num ambiente cheio de desafios, de perigos, de questões difíceis para a sobrevivência. Então o ser humano primitivo, às vezes ele aprendia a desenvolver, por exemplo, instrumentos de pedra. Ele aprendia a fazer um machado de pedra. Então ele guardava na memória aquele conhecimento, como bater uma pedra na outra e esculpir um tipo de machado, um tipo de lâmina que poderia ser usada para cortar a carne dos animais que ele abatia, poder derrubar uma árvore, poder quebrar nozes, outro tipo de fruta que ele achava ali nos ambientes que ele estava colonizando. Então, às vezes, um hominídeo descobria que é como fazer um machado de pedra. E a partir de um certo momento, às vezes, ele descobria um outro tipo de pedra, às vezes uma pedra mais dura, mais resistente, que produzia uma lâmina mais forte, mais afiada, que cortava melhor do que o que ele estava acostumado até ali. Então, o contato com a realidade, a descoberta de recursos novos, fazia ele reprogramar o seu conhecimento. Ele substituía aquele conhecimento que ele já tinha na memória por um conhecimento novo, mais avançado. E o desenvolvimento da linguagem foi muito importante por isso, porque os seres humanos, cada vez mais, passaram a ser acumuladores e transmissores de conhecimento. Então era possível, a partir daí, ensinar os outros membros do grupo como desenvolver aquele recurso que ele tinha descoberto. Então ele podia falar para os outros: assim você pode produzir um machado de pedra. Você pega uma pedra, bate na outra, o atrito vai afiando ali a pedra como uma lâmina, e você pode usar isso para várias atividades, para cortar a carne dos animais, para esmagar ali algum tipo de fruta que você acha, e poderia ir repassando esse conhecimento para outros membros. E foi se desenvolvendo com isso também a capacidade da abstração, capacidade da imaginação, do planejamento. Então um hominídeo poderia perceber que ele poderia alterar o ambiente para atender suas necessidades. Então, por exemplo, ele poderia perceber
tem esse rio que é difícil de atravessar. Então, em vez de andar durante muito tempo para procurar um trecho mais estreito de rio, onde eu possa atravessar, e se eu pegar uma pedra, fizer um machado, derrubar uma das árvores e fizer uma passarela em cima do rio? Então ele ia acumulando ideias, ia aprendendo a alterar o ambiente para facilitar a sua vida. E ele vai desenvolvendo também a capacidade da abstração. Ele não precisava mais estar só ali do lado do rio para ter essa ideia. Às vezes, ali durante a noite, antes de dormir, ele poderia parar para pensar. Amanhã eu posso ir até aquela parte do rio, onde tem algumas árvores, posso derrubar uma árvore e fazer uma passarela. Ele poderia ter a capacidade de abstrair a realidade, de imaginar e planejar o que ele ia fazer no futuro, em vez de pensar só no momento ali que ele estava em contato com aquele ambiente que ele pretende alterar. Então essa é a capacidade de imaginação, de começar a planejar as suas atividades. E ele poderia ir passando para os outros esse conhecimento. Então isso é o processo da culturogênese, como ele vai adquirindo conhecimento e formando sua cultura, formando um patrimônio cultural cada vez mais vasto. E com o desenvolvimento da linguagem, eles vão repassando, vão formando uma rede de troca de conhecimento e repassando para os seus descendentes, para outros membros daquele grupo humano, como acumular aquele conhecimento e como ir desenvolvendo cada vez mais o conhecimento que eles têm para ir facilitando sua vida, para ir moldando o ambiente de acordo com as suas necessidades. Ali, depois de algum tempo, um outro grupo de pessoas poderia pensar: e se a gente pegar, em vez de só um tronco de árvore, pegar vários troncos, pegar aquele cipó que tem ali no alto das árvores, amarrar e fazer uma passarela muito mais larga para várias pessoas poderem atravessar o rio ao mesmo tempo. Então o conhecimento vai se ampliando, vai se acumulando ao longo do tempo. O patrimônio da cultura, daquelas informações que eles têm, vai se ampliando cada vez mais, até formar as primeiras sociedades que vão aprendendo a ter um estilo de vida mais moderno, a construir as primeiras habitações, a criar animais. Futuramente ia se desenvolver a agricultura, iam se formar os primeiros povoados, que futuramente iam ser as primeiras cidades. Então o conhecimento humano vai se ampliando cada vez mais. E a cooperação do grupo também vai se tornando cada vez mais presente. Então aquele hominídeo que estava sozinho ali pensando, amanhã eu posso ir até o rio, posso fazer uma passarela ali para atravessar o rio, ele podia pensar também: mas uma árvore pode ser um tronco muito pesado, então eu vou chamar outros membros do grupo para ajudar. Trabalhando juntos a gente faz um trabalho mais fácil, fica mais fácil a gente executar a nossa atividade. Eles passam a caçar em grupos também, fica mais fácil caçar os animais, organizar ali a sua forma de vida. Com o Homo erectus, o ser humano passou a ter o domínio do fogo, então ficou mais fácil a defesa do grupo. Alguém poderia estar ali acendendo a fogueira, cuidando da fogueira para não apagar. Alguns grupos, alguns podem atuar como vigilantes ali, enquanto outros estão dormindo, estão descansando, estão cuidando da alimentação. Outros ficam ali como guardas, vigiando o grupo para garantir a segurança. Outros cuidam da caça, outros cuidam de estar ali fazendo uma roupa, em regiões mais frias principalmente, fazendo uma roupa com peles de animais que eles mataram. Então a sociedade vai tendo uma estrutura cada vez mais variada, mais complicada. As atividades do ser humano vão se especializando.
vai surgindo aquele que é o caçador, aquele que é o agricultor, aquele que vai fazer o artesanato ali, os vasos de argila para armazenar a comida, para guardar os instrumentos que eles têm. Tem aquele que vai fazer os instrumentos de pedra, de metal, de madeira. Ao longo do tempo o ser humano vai desenvolvendo primeiro instrumentos de pedra, depois instrumentos de madeira, depois surge a metalurgia, eles vão aprendendo a fazer instrumentos de metal, e o conhecimento humano vai se ampliando cada vez mais. Eles vão guardando esse acervo de conhecimento, até que futuramente, milhares de anos depois, vai surgir o conhecimento da escrita, e eles vão registrando esse conhecimento. Mas aqueles primeiros seres humanos primitivos mantinham tudo pela tradição oral. A partir do momento que desenvolveram a linguagem, eles vão mantendo através da tradição oral, vão passando de geração em geração, falando, transmitindo conhecimento oralmente daquilo que eles foram aprendendo ao longo de milhares de anos. E o conhecimento humano vai se multiplicando cada vez mais. Então, por exemplo, as sociedades primitivas aprenderam a escavar um tronco de árvore e fazer uma canoa. Em torno do ano 500 a.C., os austronésios, os povos que viviam no Oceano Pacífico, que vão colonizando todas as ilhas, os arquipélagos do Oceano Pacífico, já desenvolveram uma engenharia naval mais avançada. Eles tinham a canoa polinésia, que era uma canoa com 2 troncos de árvores amarrados paralelamente ao tronco da canoa, que dava uma estabilidade muito, muito melhor para a embarcação. Então eles já conseguiam navegar de ilha em ilha, em distâncias cada vez maiores, com uma estabilidade muito, muito maior. Aqueles troncos de árvores permitiam que o barco navegasse às vezes por ondas maiores sem correr o risco de virar pela ação das ondas. Já era um avanço da técnica da construção naval mais desenvolvida. No futuro, por exemplo, no século XIX, os maiores cargueiros, em 1890, tinham 4.000 toneladas de capacidade de armazenamento de carga. Para comparar, para dar uma ideia, menos de 100 anos depois, em 1976, o maior navio do mundo, um superpetroleiro, que levava uma reserva de petróleo, tinha uma capacidade de 564.000 toneladas de carga. Então, como a gente vê, o conhecimento humano vai dando saltos, vai se ampliando cada vez mais. Daquela canoa primitiva para a canoa polinésia, que já era um avanço para aquele período, para cargueiros hoje com capacidade de milhares, centenas de milhares de toneladas de carga, que movimentam o comércio mundial. Então, aqueles milhares de gerações de seres humanos primitivos vão acumulando o seu conhecimento e vão aprendendo a como tornar cada vez mais fácil, mais adaptável o seu estilo de vida, as condições, aos desafios que o ambiente vai oferecendo para a sobrevivência dele. E com isso vai aumentando a capacidade encefálica, como a gente viu que o cérebro foi aumentando, e vai se desenvolvendo a anatomia e a fisiologia também do sistema nervoso. Então, como funciona o sistema nervoso? O cérebro tem um tecido nervoso e a unidade básica é o neurônio, são as células do tecido nervoso. O raciocínio, o impulso nervoso do ser humano é uma atividade elétrica dentro do cérebro. Então, é como uma faísca elétrica. O impulso nervoso é como uma faísca que vai percorrendo um neurônio, passando de um para o outro, e vai permitindo que se desenvolva um raciocínio a partir dessa atividade elétrica do cérebro. Dentro do neurônio, daquela célula nervosa, passando o estímulo nervoso, a atividade é elétrica. Existe uma substância no neurônio chamada mielina, como uma
bainha formada de gordura, que funciona como um acelerador, que facilita a passagem do estímulo nervoso. Dentro dele é uma atividade elétrica, mas entre um neurônio e outro, passando de um neurônio para outro, a atividade é eletroquímica. Então tem um conjunto de substâncias que atuam como neurotransmissores, que facilitam a passagem desse impulso nervoso elétrico pelos neurônios. Existem principalmente duas substâncias, a acetilcolina e a colinesterase, que facilitam essa passagem do estímulo nervoso. Em doenças como o mal de Alzheimer, por exemplo, vai diminuindo a produção desses neurotransmissores. Por isso que a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva do raciocínio, da locomoção, da coordenação motora, porque vai perdendo essa concentração de neurotransmissores. E à medida que os hominídeos foram evoluindo, o sistema nervoso foi se desenvolvendo e foi aumentando essa produção de neurotransmissores e foi aumentando também a densidade neuronial. A quantidade de células nervosas, de neurônios, foi aumentando a quantidade de conexões neurais, de conexão entre um neurônio e outro. Essa região se chama sinapse, o limite entre um neurônio e outro. Então isso se chama neurogênese. A quantidade de células nervosas vai aumentando cada vez mais e com isso a capacidade cognitiva do hominídeo, de raciocínio, de imaginação, de planejamento, de memorização das informações, de reprogramação do conhecimento, substituindo um conhecimento por outro, foi se ampliando cada vez mais e se ampliando a inteligência humana, a capacidade de compreender a realidade e de se planejar, de como alterar essa realidade através da experiência do dia a dia, no contato ali com o ambiente onde o ser está vivendo. Então, como a gente vê, a morfogênese, o desenvolvimento do formato do organismo vai acompanhando a evolução do ser. Noogênese, o desenvolvimento da mente, vai acompanhando também, vai se ampliando a capacidade da inteligência, do raciocínio, e o ser vai se tornando cada vez mais capacitado para enfrentar os desafios, as exigências que novos ambientes vão trazendo para aquele ser humano primitivo. E com isso vai se formando também a estrutura da sociedade, como a gente viu. Vai ocorrendo uma hierarquização da sociedade, vão se especializando atividades específicas para cada setor da sociedade. Vai surgindo a atividade do caçador, do agricultor, do artesão, daqueles que vão cuidar da segurança também da comunidade, daqueles que vão explorando áreas novas, vão adquirindo conhecimento de regiões novas que podem ser povoadas com o tempo. E tudo na vida humana vai evoluindo, vai se adaptando a essas condições novas. Como a gente vai ver no próximo vídeo, daqueles seres humanos primitivos, a gente pode identificar 5 grupos. O primeiro é o grupo dos símios primitivos, que vai de 47 milhões de anos atrás até 7 milhões de anos. São os primeiros símios que existiram, os ancestrais dos primatas atuais. Depois, o segundo grupo é o grupo dos primatas que continuaram evoluindo paralelamente ao ser humano, até dar origem aos símios atuais. O chimpanzé, o gorila, o orangotango, o bonobo, que é o chimpanzé anão, que são os símios que a gente conhece hoje em dia. O terceiro grupo é o grupo dos pré-humanos, de 7 milhões de anos atrás até 2 milhões de anos atrás. Desde o primeiro ancestral mais primitivo conhecido, ancestral direto do ser humano, o Sahelanthropus tiadensis, que viveu 7 milhões de anos atrás, até a origem do gênero Homo, que aconteceu na África Oriental
2 milhões de anos atrás. Depois, o próximo grupo é o grupo dos proto-humanos, dos humanos primitivos, que surgiram antes do Homo sapiens, ou que chegaram a conviver com ele, mas que acabaram se extinguindo. O Homo habilis, o Homo erectus, o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens primitivo e outros subgrupos também. A gente vai ver que várias espécies conviveram ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Não existia só um tipo de hominídeo, mas existiam vários. Então, por isso, hoje se fala em evolução em mosaico. A filogenia quer dizer o parentesco das espécies, quem deu origem a quem. Então, hoje já se sabe que aquele esquema que se mostrava nas escolas, de uma sequência de hominídeos, de um macaco menor, depois outro um pouco maior, outro com postura mais ereta, outro mais ereta, até chegar no Homo sapiens, esse esquema já está ultrapassado. Não foi assim que aconteceu a evolução humana. Aconteceu a evolução em mosaico. Não é tão simples assim. Tem a espécie 1, vai evoluindo, aí a partir dela surge a espécie 2, depois a espécie 3, 4, 5. Na verdade, tinha várias espécies evoluindo ao mesmo tempo. Então surgiu a espécie 1, a partir dela vai surgindo a espécie 1A, depois a 1B, 1C, 1D. Ao mesmo tempo tem a espécie 2, da espécie 2 vai surgindo a espécie 2A, 2B, 2C, a espécie 3, a espécie 4 ao mesmo tempo. Então a evolução é muito mais ampla, mais vasta do que se pensa, do que se pensava anteriormente. E como Charles Darwin, que lançou o livro A Origem das Espécies, em 1859, ele já previa que os ancestrais do ser humano, os hominídeos, seriam descobertos na África, porque é lá que hoje em dia vivem os primatas de grande porte, os grandes símios atuais. Então ele já tinha previsto isso em 1872. Então eu vou resumir, fazer um esboço rápido de como foi a história da paleoantropologia, como ela foi se desenvolvendo como uma ciência nova. Então, em 1859, Darwin já lançou o seu livro A Origem das Espécies, mas ele não incluiu no começo o ser humano no esquema da evolução. Só alguns anos depois, em 1871, que ele incluiu a espécie humana dentro da lei da evolução. E ele previu então que na África seriam descobertos os ancestrais do ser humano atual. Mas os hominídeos praticamente só existiam na teoria, só existiam na imaginação dos biólogos que estudavam a questão da evolução no final do século XIX. Quase não se conhecia isso. Essa situação já tinha mudado um pouco em 1856, quando se descobriu o Homo neanderthalensis. Foi descoberto o primeiro fóssil na região de Neander, na Alemanha, por isso se chama homem de Neandertal. E no começo os especialistas não acreditavam ainda que seria um hominídeo primitivo. Eles acreditavam que o homem de Neandertal, na verdade, seria um povo primitivo, selvagem, que tinha lutado com o exército romano quando as legiões romanas invadiram a região da Germânia no século II. Então a questão dos hominídeos só existia na teoria. Até que em 1925 se descobriu na África do Sul o Australopithecus africanus, o primeiro hominídeo identificado já no continente africano. Mas muitos especialistas não acreditavam ainda nessa evolução dos hominídeos. Eles acreditavam que o Australopithecus significa esse nome, significa macaco do sul, porque foi descoberto no sul do continente africano. Eles acreditavam que na verdade ele era um tipo de gorila primitivo e não ancestral do ser humano, do Homo sapiens. E essa questão foi se arrastando por algumas décadas, e só na década de 1950 que o mundo científico passou a aceitar a teoria da evolução dos hominídeos.
mas só nos anos 70 que a paleoantropologia começou a se definir como uma ciência, realmente um ramo científico da paleontologia mais comprovado realmente pelos fatos encontrados. E nos últimos 30 anos, ainda o Australopithecus era a espécie mais antiga conhecida. Fósseis com mais de 4 milhões de anos ainda não existiam. E existia um abismo muito grande entre os símios primitivos, que viveram entre 10 milhões, 8 milhões de anos atrás, e os primeiros ancestrais do ser humano, que viveram entre 3 e 4 milhões de anos atrás, os Australopithecus. Até que na década de 90, e principalmente nos últimos 20 anos, algumas descobertas muito importantes foram acontecendo para se definir como foi a filogenia, como foi a sequência da evolução das espécies de hominídeos, até chegar no gênero Homo e chegar no ser humano atual. Então, é um processo muito longo da evolução dos hominídeos até chegar no Homo sapiens. Foi um processo de vários milhões de anos. Como a gente vai ver no próximo vídeo, com mais detalhes, quais os hominídeos, qual a lista de hominídeos que vieram desde os símios primitivos, com o surgimento dos primeiros primatas, até o surgimento dos primeiros ancestrais do ser humano, 7 milhões de anos atrás, e a evolução até chegar nos ancestrais diretos do nossa espécie, o Homo sapiens. E é interessante perceber como hoje o neodarwinismo, como a nova teoria da evolução, combina as ideias de Charles Darwin com as descobertas novas, principalmente na área da genética. Então existe hoje o rastreamento genético, é possível saber de onde veio o nosso genoma, nosso patrimônio genético. Então hoje já se sabe que a evolução genética foi bastante variada, bem mais variada do que se pensava no passado. Então hoje várias populações em várias áreas do mundo guardam também uma herança genética, guardam os genes, não só dos Homo sapiens primitivos, mas também do homem de Neandertal e outros grupos menores, como o homem de Denisova, que viveu na área da Sibéria, no norte da Ásia, alguns milhares de anos atrás, o Homo floresiensis, que viveu na ilha de Flores, na Indonésia. Ainda existem traços genéticos em certas populações de certas áreas do mundo hoje em dia. Um exemplo é a questão do marcador genético N343. Era um gene que estava presente, que surgiu num homem que viveu no norte da África há 30 mil anos atrás. E esse marcador genético está presente até hoje em algumas populações. Esse gene está presente em 70% da população da Inglaterra hoje em dia. Em algumas regiões da Irlanda e da Espanha ele está presente em 90% da população. Então a gente mantém viva ainda essa herança genética que vem lá do passado, dos milhares de gerações que existiram no passado da humanidade. O nosso patrimônio genético também mantém traços ainda daquela época primitiva. E como a gente vê, a evolução do formato do organismo humano, do funcionamento do organismo e da inteligência também vai acompanhando essas pressões ambientais que o ambiente vai exigindo do ser humano, exigindo que ele se adapte a condições novas. E como a gente vai ver depois no povoamento mundial, então a primeira espécie que saiu da África Oriental e passou a colonizar outras partes do mundo foi o Homo erectus, que foi para a Ásia. Então existem traços genéticos em populações como a da Indonésia, por exemplo, de áreas que foram povoadas 800 mil anos atrás em algumas ilhas do arquipélago da Indonésia. Existem traços genéticos em populações como a da Sibéria, por exemplo, populações do Oriente Médio. Então o ser humano atual não é independente dessas espécies mais antigas. A gente mantém, ao mesmo tempo que tem uma herança cultural de milhares de gerações que foram acumulando conhecimento ao longo do tempo,
Inclusive no nosso corpo também, na própria essência genética do nosso organismo, a gente mantém ainda essa herança, esse patrimônio genético que foi sendo forjado, foi sendo desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução. Inclusive, alguns acreditam que até traços do comportamento humano são influenciados também por esse patrimônio genético que vem do passado ancestral da espécie humana. Então a gente vê hoje a questão da morfogênese, como o organismo humano vai evoluindo, vai se adaptando, como a inteligência humana também foi sendo moldada, como o raciocínio, a capacidade de abstração, de planejamento, de imaginação, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, como foi a morfogênese do ser humano, como foi a noogênese, o desenvolvimento da mente, como a sociedade vai se estruturando, se diversificando ao longo do tempo, nas primeiras sociedades que vão colonizando novas áreas do mundo. E o que é importante é perceber que o estudo do passado do ser humano nem sempre é tão simples como se pode pensar. O tempo todo novas descobertas vão acontecendo. Então se pensava até recentemente que o Homo sapiens tinha migrado da África Oriental para a Ásia, depois colonizado a Austrália, depois a Europa, mas recentemente se descobriu que aconteceram migrações para a África Ocidental também. Recentemente se descobriu o Homo sapiens, teoricamente teria surgido na África Oriental uns 200 mil anos atrás, mas parece que foi um pouco antes disso. Já se descobriram evidências da presença de Homo sapiens na África Ocidental com 300 mil anos de idade, na região de Jebel Irhoud, no Marrocos. Recentemente se descobriram fósseis de Homo sapiens que migraram para essa região algumas dezenas de milhares de anos antes do que se pensava. Então a presença humana está muito mais espalhada pelo planeta do que se pensava antes. E sempre estão descobrindo fósseis novos, existem milhares de fósseis. Como a gente vai ver no próximo vídeo, uma espécie nova, o Homo naledi, foi descoberto recentemente, em 2013, no sul da África. Então várias surpresas aguardam o aprofundamento desse estudo da paleoantropologia. Várias surpresas no futuro talvez possam mudar o nosso conhecimento do passado da humanidade, mostrar que esse passado foi muito mais rico, muito mais variado do que a gente pode pensar. Então a história humana no planeta Terra é muito mais antiga, muito mais variada do que se pensava no passado. Hoje em dia já se admite abertamente no mundo científico essa riqueza de variedade na linha evolutiva do ser humano. A evolução foi muito mais complicada do que a gente pensava. E como a gente viu no vídeo anterior, as várias teorias sobre a evolução da vida, uma delas é a teoria do intervencionismo, de que um fator fora da Terra, um asteroide que caiu aqui e semeou a vida no planeta, ou trouxe os materiais químicos que favoreceram o surgimento da vida, e inclusive talvez uma intervenção de outras civilizações, de outras partes do universo, outra forma de vida inteligente pode ter influenciado, implantado a vida aqui e guiado a vida na sua evolução em várias etapas da evolução biológica da Terra. Inclusive, quando a gente analisar a parte da antropologia, a gente vai ver que várias lendas da África falam de a intervenção de seres de fora, de outras partes do universo, e apoiam essa teoria do evolucionismo. E é interessante perceber que a ideia do parentesco do ser humano com outros animais, com símios e outras formas de vida não é recente como a gente pode pensar. E não foi só no pensamento científico que se lançou essa ideia da evolução da vida. Desde as doutrinas, as religiões mais primitivas da humanidade, como o totemismo, o animismo, várias crenças na África antiga e também em outras partes do mundo, já falavam do parentesco do ser humano com os animais, com os símios inclusive.
Inclusive na África Central, alguns povos acreditam que existe um parentesco tão estreito entre o ser humano e os símios, que eles acreditam às vezes que o macaco, na verdade, é um homem que decaiu, que evoluiu, que voltou para trás na evolução biológica. Inclusive, povos da África Central têm rituais onde existe um respeito muito grande pelos animais. Eles fazem rituais funerários para grandes gorilas, orangotangos. Existe uma filosofia de respeito muito grande por todas as formas de vida em algumas tradições que vêm do passado remoto em regiões da África e também de outras partes do mundo. Inclusive, por exemplo, os nativos da ilha de Bali, na Indonésia, tem um ritual onde eles praticam a dança do macaco, porque eles acreditam que o ser humano, os ancestrais do ser humano são símios, são animais mais primitivos, nativos do deserto do Kalahari, por exemplo, na Namíbia, os bosquímanos que habitam essa área, acreditam que o ser humano descende de primatas como os babuínos, por exemplo, ou as suricatas, que são animais que vivem no deserto do Kalahari, que já têm um esboço de sociedade, eles já têm uma hierarquia definida na sua vida, já tem um esboço de vida social entre esses animais. Então a ideia de que o ser humano descende do reino animal não é nova, ela já surgiu no início da cultura humana, com doutrinas mais antigas, de milhares de anos de idade. Então a ciência simplesmente veio confirmar aquela ideia que a humanidade primitiva já tinha do seu parentesco com os animais, com todas as formas de vida. Então o ser humano, na verdade, é o ponto mais alto da evolução na cadeia biológica que começou nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás, com as formas de vida unicelulares mais primitivas. E a cadeia da evolução da vida se estende por esses bilhões de anos. Se hoje a gente tem todas as capacidades do organismo, tem a capacidade do automatismo fisiológico, que os órgãos funcionam de forma automática, sem interferência da inteligência. Se a gente tem a capacidade da locomoção, tem os sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar, tudo isso é fruto de bilhões de anos de evolução de organismos que vieram desde o início do surgimento da vida na Terra. Como a gente viu no vídeo anterior, se a gente hoje respira oxigênio, se o organismo humano está adaptado a esse ambiente, essa atmosfera dominada pelo oxigênio, e isso é fruto de muitos centenas de milhões de anos, porque surgiram os estromatólitos, aquelas colônias de bactérias que viviam no oceano da Terra primitiva, que foram produzindo a oxigenação, foram moldando a atmosfera da Terra como ela é hoje. Então tudo que a gente tem de conquistas orgânicas, genéticas, inclusive da inteligência, veio como herança desses seres que viveram ao longo de centenas de milhões de anos, moldando a biodiversidade da Terra como ela é hoje. Então toda a evolução do formato do organismo humano, da inteligência humana, é o produto desses milhões de anos de evolução, desde aqueles primatas primitivos que viveram na savana, nas florestas da África milhões de anos atrás, até as espécies que depois foram povoando outras áreas do mundo, até se chegar no ser humano atual com um formato moderno do nosso organismo e da nossa mente, que consegue compreender o mundo e moldar o mundo de acordo com a nossa vontade e a nossa inteligência hoje em dia. Então a gente tem uma herança não só cultural, mas genética, que veio de regiões primitivas como a África Oriental. E por mais moderno que o ser humano seja hoje em dia, por mais distante que algumas pessoas pensem que a gente está desse passado, mas esse passado continua vivo nos nossos genes, na nossa mente,
no nosso organismo, em tudo aquilo, em todas as dimensões que o ser humano representa ao longo do seu crescimento como ser biológico, como ser inteligente, como ser social e como ser cultural, moldando sua evolução ao longo desse passado tão longo de milhões de anos de enfrentamento das condições ambientais, das pressões do ambiente, das conquistas que a gente foi alcançando, colonizando ambientes cada vez mais desafiadores, mais diferentes para a espécie humana, exigindo do ser humano a adaptação, o acúmulo de conhecimento, a modificação dos seus estilos de vida, exigindo invenções cada vez mais avançadas, como, por exemplo, a navegação para colonizar áreas como a Austrália, como o arquipélagos do Oceano Pacífico. Foi se exigindo um desenvolvimento técnico, tecnológico, desenvolvimento da navegação, desenvolvimento de roupas apropriadas para áreas mais frias, desenvolvimento de técnicas permitindo ao ser humano se adaptar a ambientes cada vez mais hostis para a vida humana e permitindo que em regiões remotas como a Groenlândia, por exemplo, que foi povoada há 4.500 anos atrás, é uma das últimas áreas a serem povoadas pelo ser humano, foi a evolução e o acúmulo de conhecimento foi permitindo ao ser humano se adaptar a regiões muito difíceis de serem povoadas, como as regiões árticas, como o norte da Ásia, a Sibéria, o norte do Canadá, o Alasca, a Groenlândia. Até nessas áreas onde a vida humana seria quase considerada impossível, talvez, para hominídeos mais primitivos, o ser humano mais moderno foi se tornando capacitado para colonizar todas as partes do mundo e se espalhando, se multiplicando e formando uma humanidade que hoje ocupa o planeta inteiro, alterando a cor da pele, alterando os padrões de alimentação, de vivência em ambientes diferentes do planeta, se espalhando por todas as partes do mundo hoje em dia. Se hoje existem várias raças, com várias cores diferentes de pele, com formatos diferentes no seu organismo, com características da anatomia, da fisiologia do organismo um pouco diferente, tudo isso começou com aqueles hominídeos primitivos que viveram milhões de anos atrás, nesse passado remoto da humanidade. A humanidade foi se diversificando, foi mudando a sua aparência física, o seu patrimônio genético, o seu patrimônio cultural, mas todos nós compartilhamos essa origem que começou na África Oriental milhões de anos atrás. Então hoje a gente analisou a questão da morfogênese, da noogênese do ser humano. No próximo vídeo a gente vai aprofundar mais a questão dos hominídeos, como se deu essa sequência de vários hominídeos até chegar no ser humano atual, como foi o processo de povoamento dos vários continentes, até se chegar na humanidade atual como a gente conhece hoje em dia. Então, agradeço a todos pela atenção, obrigado pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, levar esse conhecimento adiante. Quem tem interesse sobre isso, tem muito material na internet, você pode pesquisar sobre a evolução, a cronologia da evolução humana no Google, tem muitos vídeos no YouTube também sobre esse assunto. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a sequência dos hominídeos, como eles foram evoluindo, tem uma sequência de vídeos muito bem produzida. É um especialista, um paleoantropólogo, o professor Walter Neves. Ele gravou uma série de vídeos chamados A Saga Humana. É fácil de achar no YouTube para quem quiser se aprofundar mais nesse conhecimento. Tem um livro muito bom do historiador americano Jeffrey Blaine, chamado A Breve História do Mundo. No início do livro ele vai falando um pouco mais sobre
a questão dos hominídeos, sobre como o mundo foi sendo povoado ao longo de várias gerações de hominídeos até a humanidade atual, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema. Tem outros livros sobre a pré-história também, que detalham mais esse passado da humanidade. Então vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, e conhecendo como foi o nosso passado, como foi a gênese da humanidade, como a gente chegou nesse mundo atual, vindo desse passado remoto de milhões de anos. É um estudo muito interessante e vale a pena a gente se aprofundar nesse estudo para quem quer conhecer um pouco mais essa área do conhecimento da paleoantropologia. Então, obrigado a todos e até o próximo encontro no nosso próximo vídeo.